Olá, boa noite a todos. Olá, cá estamos nós, mais uma vez, para mais um TGS Live. Desta vez venho novamente sozinha, desta vez não tenho cá o meu habitual companheiro dos lives, o Daniel, e venho falar-vos desta vez prometo ser simples, venho falar-vos de uma coisa chamada hashtags. Tenho tido vários pedidos, tenho tido várias questões ao longo do tempo, ao longo das mentorias que vou fazendo, e ainda há algumas dúvidas, algumas dificuldades sobre o que é isso das hashtags, para que é que elas servem, como é que devem ser usadas, todas essas questões. É normal, nós não somos todos nativos digitais, não nascemos todos já com esta nova realidade da internet, e há coisas que ainda nos são muitas vezes um bocadinho estranhas, um bocadinho difíceis de compreender. Portanto, aquilo que vos prometo hoje é dar aqui alguns esclarecimentos, algumas luzes, ser muito rápida sobre aquilo que são hashtags. Até porque, como vos disse na publicação deste direto, isto é só um cheirinho daquilo que pode ser abordado quando falamos de tirar o melhor partido das redes sociais para alavancar o nosso negócio. E esse é o objetivo de um workshop que vamos ter ainda esta semana. Na realidade, disso falo-vos depois, agora vou àquilo que vos prometi, falar-vos de hashtags. Portanto, o meu nome, para quem ainda não me conhece, é Teresa Gaudêncio Santos. Eu sou a TGS, ou estou a representar a TGS, porque a TGS não sou só eu. E quero-vos dar as boas-vindas aqui à nossa página de Facebook e a estes diretos que já vêm sendo habituais. Vamos lá então ver o que serão as hashtags. Eu vou, ao mesmo tempo que vou fazendo aqui o direto, vou tentando seguir aqui os comentários. Tenho aqui já alguns comentários da Teresa Rosalino. Olá, Teresa. Olá, tudo bem? A Teresa Rosalino, a Ana Maria Rocha Macedo, que me diz que vai participar. Espero que já esteja connosco. Já tenho aqui a indicação que já temos algumas pessoas a assistir ao vivo. Vamos lá então falar daquilo que nos trouxe aqui. O que é que são as hashtags? O que é que são aquelas palavrinhas que nós vemos nas redes sociais com o jogo do galo? O jogo do galo, o sinal de cardinal, como lhe queiram chamar. É disso que estamos a falar. São essas palavrinhas utilizadas nas redes sociais, são as hashtags. Para quem não sabe, as hashtags nasceram, por incrível que pareça, com o Twitter. O Twitter é aquela ferramenta que pouco se usa em Portugal, realmente é uma ferramenta que tem pouca expressão no nosso mercado, mas foi com o Twitter que nasceram as hashtags. O Twitter, a uma dada altura, tinha e continua a ter como estratégia agrupar aquilo que se chamam trending topics, ou seja, tópicos que estão mais na berra ou a ser mais falados do que outros, e criou as hashtags exatamente com esse objetivo. Portanto, o que são uma forma, digamos, mais fácil, que facilita o agregar de determinados temas, de conversas sobre determinados temas. Se calhar, se eu vos der um exemplo de uma forma mais prática, seja mais fácil. Se eu vou buscar aquele exemplo que normalmente vou buscar porque é o de conhecimento geral. Se eu estiver num evento, vamos pegar no Web Summit, que acontece normalmente em Portugal. Se eu estiver num Web Summit, eu e mais não sei quantas mil pessoas, todos nós vamos postar, todos nós vamos tirar fotografias, todos nós vamos fazer comentários, todos nós vamos conversar à volta do tema ou dos subtemas Web Summit. Então, a própria marca decidiu ou definiu um hashtag, uma palavra que vai servir como um agregador de tudo o que acontecer à volta do evento. E, portanto, qualquer utilizador que pesquise ou que siga ou que procure essa hashtag, esse tema, siga o hashtag, neste caso Web Summit, vai encontrar todas as conversas públicas, obviamente, que foram colocadas no Facebook, se estivermos no Facebook ou nas outras redes sociais, sobre aquele tema. Ou seja, mesmo que não tenha ligação a quem fez o post e de uma forma orgânica essa publicação não lhe iria chegar ou não iria aparecer no seu feed, vai conseguir ver a publicação dos outros utilizadores, mesmo que não seja ligado a eles. Portanto, é para isto que servem as hashtags, para criar, digamos, formas de agregar conteúdos, de agregar conversas em torno de um tema. Portanto, já vimos onde é que elas nasceram, já vimos para que é que elas servem. Existem dois tipos de hashtags, são hashtags de marca ou hashtags de branded,
ou seja, hashtags que a empresa ou que a organização define e que se relacionam normalmente à marca ou ao produto ou à empresa. Portanto, neste caso, a hashtag Web Summit é uma hashtag, pode ser entendida também como uma hashtag de comunidade, mas neste caso está relativa a um evento, a uma marca. Se eu tiver uma hashtag, nós criámos uma hashtag que é o Pense Nisto TGS, é uma hashtag de marca, mas relacionada a um determinado tema que tem a ver com a marca. Depois temos as hashtags a Sílvia já colocou hashtag TGS aqui nos comentários. Isto é uma hashtag de marca, seja TGS, seja hashtag Facebook, hashtag gelados olá, whatever. Depois temos as hashtags de comunidade, que são as hashtags que agrupam conversas em torno de um determinado interesse. Nós devemos, nos nossos posts, e isto entra depois na parte das dicas, mas devemos tentar ao máximo usar das duas, criar uma hashtag que nos define enquanto marca e que permita agregar todas as conversas que andam à volta do nosso produto ou da nossa marca, e devemos utilizar também hashtags de comunidades porque nos facilitam o chegar às pessoas ou aos interessados, à comunidade do nosso público-alvo verdadeiramente interessado nesse assunto. Portanto, existem estes dois tipos de hashtags que foram inventadas pelo Twitter, existem estes dois tipos e desde dezembro de 2017 no Instagram, porque foi o Instagram que deu realmente o maior boost às capacidades e à utilização das hashtags, desde 2017, desde dezembro de 2017, que é possível seguir hashtags, ou seja, conforme eu sigo pessoas, no Instagram posso seguir determinados utilizadores, determinadas pessoas, posso também seguir hashtags, ou seja, seguir temas, seguir determinados assuntos. Isto tem o lado bom de o utilizador não ter que andar a pesquisar, ou não ter que andar a fazer scroll, porque se nós usarmos essa hashtag, vamos aparecer naturalmente no feed do utilizador, mas também tem o lado, o reverso da medalha, o utilizador tem a possibilidade de dizer eu não quero ver esta publicação ou não quero ver isto para esta hashtag. E essa ação, digamos, pode ser contraproducente, pode penalizar, no fundo, o nosso desempenho enquanto produtores de conteúdo. Portanto, é possível seguir e não seguir e cancelar os seguimentos das hashtags. É possível adicionar hashtags a uma coisa que começa agora a estar muito em voga, talvez ainda não estejamos muito familiarizados com isso, mas que são as Instagram Stories, as Stories. Portanto, é importante que tenhamos isto em mente. É uma das formas de transformar as Stories em conteúdos mais interativos, é a possibilidade de lhes juntar hashtags, e é um facto incontornável. E vou-vos citar dados de uma publicação que é a Adweek. Os posts que têm hashtags, estatisticamente, têm um desempenho 12,6% superior àqueles que não usam hashtags. Ou seja, quando nós postamos um conteúdo e utilizamos uma hashtag, esse conteúdo vai gerar um engagement, vai gerar o engagement, quero eu dizer, um envolvimento e a participação, um envolvimento dos utilizadores 12,6 vezes por cento superior àquilo que ele iria gerar não utilizando qualquer hashtag. Ainda no contexto da explicação do que é que estamos a falar, do que é que se trata. Segundo o próprio Instagram, o Instagram permite um número máximo de hashtags, 30 hashtags. No entanto, 30 hashtags é imenso, nós não devemos nunca utilizar, aliás, pensem no vosso conforto enquanto utilizadores, é horrível nós chegarmos a um post e vermos 3 linhas de texto e 6 ou 7 linhas de hashtags, é uma coisa, é desconfortável, torna-se aborrecido de ler, nós não vamos tirar uma boa experiência daquilo. Portanto, aquilo que é aconselhado pelo próprio Instagram, ou pelos próprios, nos learnings de Instagram e nos centros de Instagram, hashtags são o máximo número ideal de 10. Não quer dizer que não se usem 15, há quem defenda 10, há quem defenda 15, 30 não. Na realidade, se utilizarmos demasiadas hashtags, elas podem ser prejudiciais. E ainda uma outra parte, que é
nós devemos, e vou passar isto depois nas dicas, porque eu vou-vos deixar de uma forma estruturada algumas dicas, ainda no que respeita aqui ao número de hashtags, devemos ter também em conta que nós não devemos utilizar sempre as mesmas ao hábito de gravar e depois fazer copy-paste e agarro e utilizo sempre as mesmas hashtags em todas as minhas publicações de Instagram. Não devemos fazê-lo, até porque o próprio algoritmo, porque o Instagram também tem um algoritmo, não é? O próprio algoritmo que beneficia publicações que fazem uso dessas hashtags, ou seja, na realidade não beneficia as publicações que fazem uso das hashtags. O Instagram beneficia as publicações que têm maior número de interações. E as interações e as hashtags promovem as interações, portanto, indiretamente, os posts que têm hashtags acabam por ser mais beneficiados em termos de algoritmo, em termos orgânicos, do que os que não têm. De qualquer das maneiras, nós não devemos sempre publicar as mesmas, porque utilizar consecutivamente o mesmo bloco, isso sim é desvalorizado e é contraproducente pelo algoritmo do Instagram. Ora bem, posto todas estas explicações, penso que não há muito mais a dizer. Há a dizer que as hashtags começaram no Twitter, como eu vos disse, foram amplamente utilizadas e disseminadas pelo Instagram, mas também são possíveis de utilizar no Facebook, embora no Facebook elas acabem por não nos trazer a nós, utilizadores ou produtores de conteúdos, os mesmos benefícios, porque as capacidades de pesquisa do próprio Facebook, da ferramenta, são muito mais completas. E, portanto, eu fazer uma pesquisa ou clicar numa hashtag, sim, facilita-me o facto de eu poder, a partir do próprio post, clicar e aceder ao conjunto ou à conversa de uma forma mais simples. Mas, na realidade, o Facebook disponibiliza uma barra de pesquisa que me permite pesquisar por expressões, por palavras e separar, inclusivamente, os resultados de pesquisa por páginas, por pessoas, por publicações, por grupos. Portanto, no Facebook não é digamos que não tem tanto impacto a utilização das hashtags. Em termos de Twitter, elas foram lá que começaram, portanto são bastante relevantes e bastante importantes. O Twitter utiliza as hashtags para definir então os trending topics e não só. Em termos de Instagram, é o sítio onde mais se usam, é onde nós conseguimos realmente, são o grande aliado das publicações do Instagram para se conseguir gerar alcance e notoriedade. As hashtags funcionam muito bem numa perspectiva de conseguir gerar alcance e notoriedade. Depois, no LinkedIn, é bastante recente, digamos, mas também já são possíveis. Quando eu digo bastante recente, tem talvez um mês e pouco, 2 meses. No LinkedIn é possível também utilizar agora hashtags exatamente com o mesmo princípio de agregar conversas e de conseguirmos agregar conteúdos numa mesma visualização, no mesmo feed. Em todas as redes sociais, neste momento, é possível, o próprio Google Plus também, já foi para aí o segundo ou terceiro, que também permitiu a utilização de hashtags. Portanto, as hashtags acabam por ser uma ferramenta que facilita a vida e que potencia muito o alcance, ou seja, a nossa capacidade de chegar a públicos bem segmentados, porque realmente eles seguem ou procuram aquela informação. Portanto, temos que tirar algum partido delas, do uso delas, das hashtags. Nesse contexto, aquilo que vos vou deixar são aqui 4 dicas ou 4 boas práticas, se assim se pode dizer, de como utilizar as hashtags. Ora, numa primeira fase, e vocês sabem que eu, sendo marketeer acima de tudo, tenho muito aquele mindset do processo de marketing, do planeamento e de todas as etapas, que não é só chegar aqui e começar a disparar em todas as direções, vamos utilizar redes sociais, vamos fazer isto e aquilo. Não, há uma parte anterior e que fundamenta toda a nossa atuação enquanto marketeers. Portanto, vocês já sabem que eu sou dessa escola, e sendo dessa escola, a primeira coisa que eu vos vou dizer é, a primeira etapa na utilização de hashtags, nas boas práticas de utilização de hashtags, é a pesquisa, é pesquisar.
tal como é a primeira, é o ponto de partida em qualquer bom marketing, é o ponto de partida na utilização de hashtags, é pesquisar, ou seja, nós não devemos decidir utilizar um determinado conjunto de hashtags sem pesquisar primeiro onde é que elas levam. Imaginem que eu decido usar uma hashtag que está a ser usada para uma conversa que não é minimamente adequada ou benéfica para a minha marca ou para a minha empresa. Se calhar não ia ter um bom resultado. Portanto, o melhor que eu tenho a fazer é, antes de eu me decidir a usar a hashtag Visite Lisboa, eu agora ando um bocadinho com o mindset em turismo. Estou a trabalhar num projeto na área de turismo e estou um bocadinho para virada. Se eu decidir utilizar Visite Lisboa, ou se eu decidir utilizar Love Lisbon, convém que eu vá primeiro procurar que conversas é que estão a ser agregadas e que tipo de conteúdos estão a ser agregados por essa hashtag, porque eu posso até chegar à conclusão que não me interessa. Ou, por outro lado, posso até vir a descobrir, porque ao pesquisar uma hashtag dentro do Instagram, o próprio Instagram, a própria caixa de pesquisa do Instagram vai-me sugerindo outras diretamente relacionadas. Posso até descobrir e ter insights, ter ideias para outras hashtags que até nem me lembrava e até fazem sentido usar. Portanto, esta fase da pesquisa é muito importante. Ponto número 1, pesquisa. Ponto número 2, coerência. Essa coisa de, ok, bananas está a dar, vou usar a hashtag bananas. Não faz muito sentido. Devemos usar a hashtag que tem a ver com o nosso negócio, com a hashtag que tem a ver com o nosso negócio e, em última análise, com a mensagem que estamos a passar. Nós nem sempre estamos a passar uma mensagem que é diretamente de venda ou que é diretamente relacionada com o nosso negócio. Portanto, eu posso estar a passar, como aconteceu num post hoje à tarde da TGS, estar a passar uma mensagem que não é diretamente de vendas, era uma mensagem, era quase serviço público, era uma mensagem de sensibilização para os comportamentos e para a ética, para a lei, para a vigência da lei dentro das redes sociais. E eu posso utilizar não me recordo se foi utilizado, inclusivamente não fui eu, foi o Daniel, o nosso artista Daniel, que fez aquele post muito bem feito. E foi no Facebook, portanto, provavelmente não foi utilizado, mas eu iria utilizar, a construir um conjunto de hashtags para esse post, eu iria construir hashtags relacionadas com o tema de redes sociais, ética nas redes sociais, implicações ou impactos do comportamento nas redes sociais, mas não ia utilizar, por exemplo, não faz sentido eu estar a utilizar viagens ao turismo ou Visite Lisboa ou só porque sim, e muito menos utilizar, temos que ter o cuidado também de pensar nisto, utilizar hashtags que sejam demasiado abrangentes ou demasiado, digamos, amplas. Porquê? Porque isto vai nos captar também público pouco segmentado, público que, está a seguir viagens, uma coisa relativamente ampla. Viagens não quer dizer que venham para Portugal, não quer dizer que venham visitar Lisboa. Portanto, se o ideal é eu só escolher 11, 10, 11, 12, vou-me focar naquelas que são mais coerentes e mais geradoras de interação qualificada e não só todos aqueles likes e aqueles seguidores que depois desaparecem só porque sim e que vêm de sabe-se lá de onde. Portanto, ponto número 1, recapitulando aqui um bocadinho. Ponto número 1, pesquisar. Ponto número 2, ter cuidado com a coerência e com a própria escolha das hashtags. Depois, fazendo uma abordagem talvez um bocadinho mais, não é técnica, mas um bocadinho mais prática, devemos utilizar sempre hashtags com poucas palavras. Aquelas hashtags gigantes de uma expressão com algumas 5 ou 6 palavras enorme, resultam muito mal. Resultam muito mal pela simples razão de que são difíceis de memorizar e depois ocorrem erros e levam a um dispersar da história. Por outro lado, são desinteressantes, quer dizer, ninguém se lembra de ir procurar uma expressão tão grande. Até porque nós devemos usar apenas, o ideal seria conseguirmos fazer hashtag só com uma palavra. Não conseguindo fazer só com uma palavra e não podendo usar espaços, porque as hashtags não resultam com espaços, ou seja, a hashtag é o hash e a tag,
ou seja, o símbolo do cardinal e a palavra ou a etiqueta que identifica aquele assunto. Portanto, a hashtag acaba por, o ideal seria o símbolo e uma palavra. Se eu começar a acrescentar palavras, vou começar a torná-la grande. Nós lemos naturalmente as palavras separadas, nós lemos juntas, mas se eu puser, por exemplo, eu vou pegar novamente no exemplo da TGS, pense nisto, TGS, são 3 palavras, mas são 3 palavras curtas, pense nisto e a marca da TGS. Ok, se eu pusesse pense nisto porque é importante TGS, já era uma frase demasiado grande. Portanto, poucas palavras, o mínimo possível. O ideal seria ser só pense nisto. Eu quis-lhe juntar a TGS para, no fundo, afunilar um bocadinho e criar aqui um sentido de comunidade à volta desta expressão, mas são 3 palavras. Usando 3 palavras, outra boa prática é utilizar uma letra maiúscula no início de cada palavra. Portanto, nós podemos utilizar maiúsculas só pela questão de facilitar a leitura. Isto não tem nada a ver com o desempenho da própria hashtag, mas apenas tem a ver com a facilitação da leitura. Portanto, por fim, e para não estarmos novamente a recapitular, eu recapitulo no fim. Por fim, utilizar os métodos tradicionais, a bela da folha de cálculo ou o belo do Word, para organizar as nossas hashtags. Ou seja, eu posso listá-las todas, colocá-las por ordem alfabética, ir acrescentando, ir retirando, ir fazendo uma gestão e definir que tipo de hashtags utilizo para que tipo de posts, para não estar, e vou voltar à outra dica que vos dei anteriormente, para não estar sempre a utilizar as mesmas, fazer uma gestão recorrendo de uma folha de cálculo, de um Excel perfeitamente normal. Portanto, 4 dicas que eu vos deixo aqui, 4 dicas práticas: pesquisar, ter atenção à coerência e cuidado ao que já é feito e aos conteúdos que são colocados. Número 3, usar poucas palavras e a usar mais do que uma palavra, utilizar uma letra maiúscula no início, embora estejam todas juntas, sem espaços, uma letra maiúscula para facilitar a leitura. E, ponto número 4, utilizar um dos métodos tradicionais, whatever, vocês é que sabem, para gerir o nosso grupo ou o nosso bloco de hashtags, de forma a não publicar sempre os mesmos blocos e a publicar aquelas que são mais relevantes para determinados contextos. Portanto, posto isto, ainda mais havia para dizer, claro, não é como em todos os meus diretos, ainda havia muito mais para dizer. Mas, como eu já vou aqui com os meus 20 minutinhos que prometi, e não queria, e não vou hoje mesmo alongar-me mais, ficamos por aqui. Eu deixo já aberta, fico já desde já aberta a que vocês coloquem dúvidas ou questões nos comentários. Eu não vi aqui comentários, mas são daqueles de cumprimento. E o Daniel, que, como sempre, com uma bela ajuda que ele sempre é, inestimável, que diz que as hashtags são, hoje em dia, tão importantes que já é possível registar como propriedade intelectual. Pronto. De qualquer das maneiras, fica aberta então aqui a possibilidade de vocês poderem colocar dúvidas e colocarem questões. E, como vos disse, isto é um cheirinho daquilo que se pode abordar no workshop de social media, de social selling, que é o workshop que vai acontecer já na sexta-feira. É sexta e sábado, são 2 dias. É um workshop de 7 horinhas, é das 10 às 5, como horinha de almoço. E tenho uma novidade para vocês. Desta vez vai ser, a pedido de várias famílias, como se costuma dizer, vamos fazer transmissão em direto e, portanto, para quem está longe de Lisboa, para quem não consegue estar neste horário, vamos ter a possibilidade de participação remota. Participação remota que vai ser, na prática, consubstanciada pela transmissão num grupo secreto de Facebook e a disponibilização durante uma semana para que quem não consegue ver naquela hora, naquele horário, ou para que quem queira depois repetir e ver ao seu ritmo e rever, consiga voltar ao workshop. Portanto, cá está. O workshop de como vender mais nas redes sociais, não sou eu que vou ministrar esse workshop, é o Daniel, o nosso Daniel, o grande Daniel. Vocês já o conhecem tão bem daqui dos nossos diretos e também de tudo o que eu falo sempre sobre ele. Vai ser o Daniel que vai dar esse workshop. O workshop vai ser em horário presencial, é das 10 às 5, mas possibilidade de participação remota.
Vejam, eu vou deixar aqui nos comentários deste vídeo como é que podem inscrever-se também para participar remotamente. Fico por aqui, vou ler só aqui um último comentário muito bem colocado pelo Daniel, que diz que a criatividade também é bem recebida. Claro que a criatividade é bem recebida, não estivéssemos nós a falar de marketing. A criatividade é bem recebida e uma conhecida marca internacional de papel higiênico criou a hashtag tweet, como é que é? Tweet from the seat. Exatamente, tweet from the seat, a partir da Sanita. Foi um sucesso enorme. Realmente, a criatividade tem sempre um espaço. A criatividade tem sempre espaço em todas as nossas, em tudo aquilo que nós produzimos. A criatividade anda de mãos dadas com o marketing desde sempre e é uma coisa que muito me agrada nesta área. Tenho a Cristina, obrigada, vai estar connosco no workshop, Ana Cristina Ramos. Fico por aqui. Um grande beijinho, votos de bom trabalho, de continuação de uma excelente semana. Espero que nos cruzemos em breve num dos nossos workshops. Disponham, ficamos ao vosso inteiro dispor, deixem os vossos comentários, um beijinho e até breve, porque voltaremos com os nossos diretos, não digo ainda esta semana, mas talvez na próxima. Até breve, um beijinho a todos.